O vídeo ele mostra o uso do programa KimeSketch para o cálculo das distâncias de ligação e de ângulos em moléculas orgânicas. Realizaremos esses cálculos em 4 tipos diferentes de moléculas. Antes de começarmos a calcular o comprimento das ligações e os ângulos nessas moléculas, é necessário que os hidrogênios que não estão sendo mostrados apareçam, né, e seja otimizado o tamanho dessas estruturas. Tudo isso afeta na geometria e, consequentemente, no valor dos ângulos e do comprimento dessas ligações. Primeiro, agora a gente vai mostrar como é que faz a do ciclo butano. A gente seleciona a estrutura e bota na visão 3D. Ela vai aparecer de um jeito, a gente bota de uma maneira que ela possa ficar visível. A gente acerta mais ainda a estrutura dela para ficar melhor para calcular o comprimento da ligação, né? E aí está ela de uma maneira bem organizada. Agora a gente vai, né, e seleciona ali em cima para calcular o comprimento da ligação. A gente seleciona os dois carbonos que a gente quer e aí está o resultado do comprimento da ligação dela. Depois da gente calcular o comprimento, a gente vai calcular o ângulo. A gente seleciona ali em cima de novo, do lado do comprimento da ligação, seleciona 3 carbonos e ele joga o valor do ângulo entre esses três, né, entre esses 3 carbonos que a gente selecionou. Agora vamos calcular o comprimento de ligação do propano. Selecionamos a molécula, a gente bota na visão 3D, né, e a gente acerta aí a estrutura dela para ficar também organizada. A gente seleciona os 2 carbonos que a gente quer calcular o comprimento da ligação. A gente seleciona aqui o comprimento da ligação. E aí está o valor dela entre esses 2 carbonos que a gente selecionou. Agora a gente vai calcular do benzeno, que nas suas duas extremidades a gente tem o bromo e o cloro. A gente seleciona também, bota na visão 3D e aí está a estrutura dela. A gente deixa de uma maneira que fica melhor visível, a gente otimiza o tamanho dela para ficar bem organizada. E a gente seleciona o bromo e o cloro. E aí está a distância entre esses dois átomos ligados ao benzeno. Enfim, a gente agora calcula essa última estrutura, né? A gente seleciona o tamanho dela, está aí ela em 3D. Também otimizamos todas as moléculas que a gente fez até agora, a gente otimiza o tamanho dela, porque, igual eu disse antes, os átomos de hidrogênio que a gente deixa visível, a otimização da estrutura vai tudo impactar no cálculo da distância e no comprimento da ligação e no ângulo das estruturas. A gente vai calcular agora o comprimento, né, entre os 2 carbonos aí das extremidades. Tá aí o valor dele, né? E vamos calcular agora outra distância entre esse mesmo carbono e agora o outro carbono mais a mesma extremidade. A gente seleciona, tá aí o valor dela. Bom, é isso. A gente viu no programa KimeSketch como é que calcula essas distâncias e como é que a gente calcula os ângulos dessas 4 estruturas. É isso.